Oi, galera. E aí, como tá todo mundo? Eu sou a Camila, professora de história de vocês, e eu dei umas duas aulas no Instagram ao vivo, não sei se vocês lembram, sobre introdução à história do Brasil e a outra sobre período colonial. E daí a outra professora Fernanda deu aula sobre administração colonial, se eu não me engano, e agora eu vou dar escravidão africana para vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem no WhatsApp e vamos lá. Escravidão africana no Brasil, né? Aconteceu do século XVI ao século XIX. Eu vou lendo, gente, vou mudar um pouco a dinâmica da aula, eu vou lendo aqui com vocês e vou desconstruindo algumas ideias que é criada, assim. Essa aula foi montada tendo como referência um livro de história do José Neto. Ele é um pesquisador da Unicamp, e só que tem algumas coisas para se desconstruir. Então eu vou lendo aqui e a gente vai nessa dinâmica, beleza? Os africanos, né, começaram a ser trazidos para o Brasil por volta de 1560, um pouco depois, após a colonização, por conta do quê? Do comércio de açúcar que estava sendo desenvolvido no país, né, precisava de mão de obra. E por que trazer os africanos? Porque eu acho que eu comentei com vocês que o Oceano Atlântico ali tinha algumas ilhas que era produzido açúcar pelos portugueses. E por conta disso, eles utilizavam mão de obra africana nessas ilhas. E então os africanos já tinham um pouco de conhecimento sobre a produção, e era também produzido no litoral do continente africano. Alguns livros trazem isso, e por isso que os portugueses, tipo, preferiram utilizar o africano como mão de obra do que o indígena, entendeu? O africano já tinha um conhecimento maior sobre isso. Os comerciantes portugueses traziam os africanos como moeda para a compra do açúcar, que era cada vez mais abundante no litoral brasileiro. A gente tem no litoral brasileiro, no século XVI, um comércio triangular, que a gente chamava, que era o quê? Europa, África e América. A Europa servia como centro comercial, a América era onde era produzido o açúcar e a África era como mão de obra. Então era o quê? Por que comércio triangular? Os europeus vinham. Não, vamos começar da África. Os portugueses iam para a África, traziam escravos africanos para o Brasil, produziam açúcar a partir disso. Os europeus vinham para o litoral brasileiro e levavam o açúcar para a Europa para ser vendido. Era esse comércio triangular que a gente chama. A gente tinha o mercantilismo, né, que é como um embrião do capitalismo, mas sempre na exploração de mão de obra africana, e alguém tipo, sendo muito beneficiado com isso, que seriam os portugueses, né, aqui na América do Sul, e os europeus vendendo o açúcar lá na Europa com um preço exorbitante. Eu coloquei aqui para a gente ver o mapa da África, como era, como foi dividido. Esse mapa aqui, à esquerda de vocês, esse todo colorido, é como os europeus dividiram a África, a partir, a partir da sua divisão baseada no trabalho escravo, baseada no comércio que eles faziam dentro do continente, e foi dividido assim. E do lado direito é outro mapa, que é antes da colonização europeia, que mostra a diversidade étnica estabelecida na organização social da África. Então, tipo, a gente tinha essa divisão aqui do lado direito, que os africanos faziam, de acordo com as características étnicas e particulares de cada tribo, de cada povo. E daí chega os europeus e fazem essa divisão aqui da esquerda. Vocês já pensaram comigo o quão ruim deu isso aí? Tipo, você juntar um monte de tribo diferente no mesmo território e falar que elas estão no mesmo estado. É muito problemático. Eles fizeram isso também com os indígenas aqui no Brasil, né? Juntar um monte de tribo que tem características diferentes, tanto alimentares quanto política quanto social, em uma só, numa só região, falar que eles são a mesma coisa e foda-se, entendeu? A gente só quer. Desculpa o palavrão, mas a gente só quer. A gente só quer explorar vocês mesmo, e é isso. Então,
isso deu um problemão, assim, para o continente africano, e isso se reflete agora no século XXI, que desde agora, desde hoje, a gente tem diversos conflitos no continente africano por conta disso mesmo, dessa divisão que foi feita no século XVI, sabe? Isso reflete. Ó, só vocês verificarem aqui. É difícil de ver, de visualizar no quando você pega o continente inteiro, mas pega Madagascar aqui do lado, ó. A ilha de Madagascar. Olha aqui, ela era dividida em tipo quase 10 lugares, daí coloca um só. É complicado. Vamos ver isso daí mais pra frente. A África era um continente totalmente fragmentado, era uma estrutura tribal. Como está mostrando esse mapa aqui, cada partezinha dessa era uma tribo com especificidades diferentes. Essas tribos estavam em conflito constantemente, e as que perdiam o conflito eram vendidas pelas tribos vitoriosas como escravo para comerciantes muçulmanos a partir do século XVI para comerciantes portugueses. Então, o que? Você tinha uma tribo maior, uma tribo mais forte, que rivalizava, tinha conflitos rivais entre as tribos, e quem perdia era vendido. A gente não pode falar que os africanos escravizavam africanos. Não, era conflito entre tribos. Eu acho que a gente tem que ver com carinho e com cuidado, sabe? Essa diferença antropológica, assim. Que é o quê? Não é vendido como escravo que nem os portugueses faziam aqui, não. É conflito entre tribos. Então, a tribo que perdia, ela era vendida para os comerciantes muçulmanos que estavam tomando, eu lembro que eu comentei isso com vocês na primeira aula, que estavam tomando ali o mar Mediterrâneo, numa expansão assim, né, tanto religiosa quanto comercial. E depois, a partir do século XVI, que os portugueses expandem, fazem expansão marítima e conseguem se instalar na América do Sul, eles também são vendidos como escravos. Então é o que? O comerciante português ia lá na África, litoral africano, e, e conversava com a tribo vitoriosa, e a partir disso vendiam escravos para os comerciantes portugueses que traziam para o Brasil para a produção do açúcar e de outras coisas mais para frente que a gente vai falar. Acho que ficou evidente aqui, né, como que era esse comércio, assim. Vou ler aqui esse próximo. A escravidão era algo cultural e secular na África. Os soberanos africanos compravam os africanos escravos de tribos vitoriosas e vendiam para os comerciantes portugueses. É isso que eu acabei de falar. Tinha uma galera que comprava os escravos das tribos africanas vitoriosas e vendiam para os comerciantes portugueses para que esses trouxessem os africanos para o Brasil e utilizassem como mão de obra. Entenderam como era? Se ficar alguma dúvida, vocês mandam mensagem. Eu coloquei esse mapa aqui que eu acho interessante a gente observar. A gente tem esse primeiro mapa, de 1451 a 1600, que é o começo da colonização do Brasil, que é essa parte que a gente está falando. A gente vê essa setinha aqui, ó, aqui sai, essa setinha que está saindo do continente africano, está indo para o Brasil, para a América Espanhola e para algumas regiões da Europa. É a quantidade de africanos que vinham nesse período de tempo, que eram deixados da África e vinham nesse período de tempo para o Brasil e para as outras regiões. Daí a gente tem 1601 a 1700. Daí você vê que a setinha ela já fica maior, que é uma quantidade muito maior de africanos saindo da África e vindo para os outros continentes aqui, né? Uma quantidade maior. A gente já tem aqui o começo da atividade açucareira e a introdução bem pequena das minas. Daí a gente tem em 1701 a 1810. Olha o tamanho dessas setas que saem da África e vêm para a América aqui.
É muito maior, gente, é muito maior. Daí vocês veem, né, a exploração dos africanos se dá de forma, tipo, ela cresce de forma exorbitante, muito maior, muito mais precarizado e sem. Eu acho que voltou aqui, não sei se vocês estão me escutando bem, aqui deu um pane no meu computador, daí eu não tava enxergando nada. Enfim, eu lembro de ter falado aqui, né? Tava no 1701 a 1810. Acho que dá pra gente observar aqui o quanto aumentou, né? O número de escravos saindo da África e vindo para a América. Por conta do que? Nesse período a gente tem aumento da produção de açúcar e começo da mineração. E a intensidade, a intensificação da mineração muito, muito grande, e quem fazia essas mãos de obra, tanto na área do açúcar como na mineração, são os escravos africanos. Então, é isso, gente. Daí em 1811 e 1870 a gente já tem uma baixa, porque já começa muitos países na América já começam a abolir a escravidão, né? Africana, e é um processo assim que está se iniciando no Brasil também. Então é isso, gostaria de trouxe esse mapa para vocês terem uma noção assim de ideia do quanto que vinha do Brasil para da África para o Brasil. Essa imagem aqui, ela mostra a dinâmica dos navios negreiros dentro deles. Eu acho bem pesada assim essa imagem. A gente vê como que eles se comportavam, né? Como se comporta no sentido de estar dentro dos navios, né? Muitos escravos, todos juntos, tribos diferentes todas juntas dentro de um micro, tipo, de um espaço mínimo para serem, tipo, tirados do seu território para serem trazidos para o Brasil de uma forma assim totalmente desumana. Aí eu coloquei aqui um pouco dos navios negreiros, vamos ver. As viagens da África ao Brasil demoravam de 2 a 3 meses, pelo fato de ser ainda trazido por navios, né? Então tinha essa demora. Morria em torno de 25% dos escravos nas viagens, tumbeiros, túmulos flutuantes. Morriam muito mais de 25%, é o que os livros trazem, mas muito mais escravos morriam. E, tipo, não conta também, na minha opinião, morte quando. Tipo, morte decorrente da viagem quando essa viagem proporciona que esse escravo pegue alguma doença que acarrete na sua morte. Então vamos falar assim: 25% dos escravos morriam nas viagens. Só que daí chegavam no Brasil centenas de escravos, milhares de escravos com doenças que, pelo fato de estar muito perto com outros escravos doentes, pegavam, né? E daí chegava e morria, assim. E daí a galera jogava onde colocar, né? Onde colocar essa galera que morria. Jogava no mar mesmo. Túmulos flutuantes eram todos jogados no mar. Eu acho, assim, totalmente desumano o que ocorria. As principais causas das mortes: desidratação, falta de água potável na África Atlântica, e não só na África Atlântica, mas nesse trajeto da África para o Brasil, é a África Atlântica mesmo, mas não tinha. Se os portugueses tivessem água, seria só para eles, água potável, e não seria para os africanos. Ou escorbuto, que é falta de vitamina C no corpo humano causada pela carência alimentar. Não comia, tinha falta de vitamina e morria mesmo. Esse escorbuto, ele dá gengiva, saca? Sangrando e tudo isso. Mas para além dessas doenças, tipo, morrer de fome mesmo, sabe? Doenças, morrer de falta de outras vitaminas, doenças assim que dá para imaginar. Pelo fato da gente só saber das condições que esses navios proporcionavam aos escravos, aos povos da África, né? Eu coloquei essa imagem aqui que era como era o navio embaixo, ó, todo mundo junto, todo mundo sem vestimenta, e daí ficavam ali mesmo. Imagine o que não transmitiam, né? Através das fezes, da urina. E é isso, gente.
Eu coloquei agora, vamos falar de a diferença de escravos rurais para escravos urbanos. Vamos lá, escravos rurais. Escravos rurais é aqueles africanos que chegavam ao Brasil e eram destinados à área rural. O próprio nome diz. A partir daí, desse escravo, a gente tem o estereótipo de escravo que a gente aprende no ensino médio, né? Muitas escolas não ensinam essa diferença do escravo rural e urbano. O escravo rural é aquele que a gente vê nos filmes, sabe? Nas novelas, do senhor de engenho e escravo. Os escravos que trabalhavam duramente por longos períodos do dia, se alimentavam mal e eram castigados pesadamente quando causavam problemas. Viviam nas senzalas, né? E aí, ó, além de tudo, à noite dormiam nas senzalas, portas trancadas, sem banheiro e ainda tinham que se revezar nas moendas para trocar por alimentação no dia a dia. Então, tipo, o cara trabalhava e a mina trabalhava o dia todo. Vou colocar do sexo masculino, porque depois eu falo, vou falar tipo, majoritariamente do sexo masculino. Eles trabalhavam de dia na plantação do senhor de engenho e, tipo, ralava pra caramba, assim. E daí à noite iam dormir. Não, mas não iam dormir. Eles ficavam acordados porque eles produziam a sua própria alimentação. Porque, sabe, moenda é aquele acho que todo mundo já viu, eu coloquei em uma aula anterior minha pra vocês verem. É aquele que vocês têm que ficar girando, saca? E daí moe toda a cana e daí a partir daí produz alimentos. Então eles trabalhavam para isso, para se alimentar também. Então é o que? É um trabalho totalmente precarizado. É escravidão mesmo. Eles produziam comida tanto para o senhor de engenho quanto para suas famílias. E é isso. É totalmente desumano, como eu já disse. E agora eu vou falar das mulheres. Elas também poderiam nas trabalhar tipo nas plantações, porém elas eram destinadas mais para o serviço doméstico, para ficar dentro da casa grande. Algumas, né? Não todas. E, e a partir disso, elas também eram totalmente exploradas dentro da casa grande, com trabalho totalmente precarizado, ou era amas de leite, ou trabalhavam na cozinha, e eram castigadas da mesma forma que os escravos homens eram castigados. E para além disso, essas mulheres eram estupradas mesmo, né? Vamos falar de miscigenação agora no Brasil. Eu não coloquei nenhum slide relacionado a isso, mas eu vou dar uma fala aqui para vocês. Miscigenação no Brasil não foi de forma pacífica. A gente tem que entender que pessoas foram estupradas para que houvesse essa miscigenação. Lógico que elas não foram estupradas pensando nisso. Vou aqui para que ocorra a miscigenação. Não, coisas assim bizarras, né? Senhores de engenho com escravas. E, tipo, elas tendo filhos mestiços, né, filhos dos senhores de engenho, que muitas vezes eram escravos também, e esse ciclo nunca mudou. E é também o que a gente visualiza hoje, assim, o estereótipo da mulher preta, da mulher negra, como um corpo totalmente sexualizado. E isso é decorrente daquela época, né, que a gente tinha esse estereótipo ainda da mulher negra como um objeto sexual. E é isso. Eu acho que de escravos rurais que a gente tem que falar. Tô aqui pensando. Enfim, eu acho que é isso. Vamos passar, então, para os escravos urbanos. Escravo urbano, ele começa um pouco depois, né, do escravo rural. Ele vem a partir do século XVIII. E é quando os escravos estão no ambiente urbano, que era chamado escravos de ganho. Os senhores alugavam seus serviços. Vamos supor, uma pessoa que tem um escravo vai lá e fala para outro senhor de engenho: olha, tem um escravo, você não quer alugar ele? Eu não vou vender ele, eu vou alugá-lo. Alugava, esse escravo gerava dinheiro para o seu senhor, para a pessoa na qual ele era propriedade, e gerava serviço para a pessoa que ele era alugado.
Eles realizavam trabalhos manuais, como ferreiros, carpinteiros, pedreiros ou carregadores, e alguns senhores deixavam uma pequena quantidade do valor do trabalho com eles, que os escravos guardavam e com o tempo podiam negociar a alforria com os senhores. Não é porque o senhor é bonzinho, não, né? Porque a gente já tem um avanço nessa época da abolição da escravatura. E daí a galera não vai tomando consciência, ela vai ficando preocupada mesmo. Porque se tomasse consciência, a gente não estaria vivendo isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. Ela vai ficando preocupada. Então, ó, tipo, o meu escravo tá trabalhando para mim 30 anos. Eu vou então dar um dinheiro para ele guardar, e com o tempo ele pode negociar a alforria. Por quê? Para ele pensar que eu sou bonzinho, mas é, na verdade, para ele não se rebelar, entendeu? Não fizer uma rebelião com os outros escravos e acabar com todo esse sistema que a gente tem aí. Então é isso que é correr, entendeu? Acho que ficou evidente aqui para vocês qual era do rolê. Aqui é um pouco do. Eu coloquei essa imagem para retratar um pouco dos escravos urbanos. Você vê como eles eram, né? Todos concorrentes. Aqui, na verdade, é uma fazenda que retrata como eles compravam as coisas dele, assim, as comidas. Então, na fazenda tinha um mercadinho, uma venda. Daí esse escravo ia lá e tinha que se alimentar, para além da moenda, né? Porque às vezes a família não consegue se sustentar enquanto alimentação só com a moenda. Daí o escravo ia lá e marcava pegava uma quantidade de coisa e marcava no nome dele. Isso da fazenda, dentro da fazenda. Daí quando o escravo tinha dinheiro para alforria, o que acontecia? O senhor de engenho falava assim, o quê? Ó, seu escravo, não vai poder sair com esse dinheiro, não. Você tá me devendo tudo isso aqui que você comeu, que você pegou lá na venda, então você vai ter que pagar isso. Então isso prolongava a escravidão, o serviço totalmente precarizado e desumanizado dos escravos. Então nem sempre era tão simples assim a carta de alforria. Aqui é outra imagem. E aqui é o açoite, assim, que eu quis retratar para vocês. E notem que a gente tem o quê? Eu vou falar mais para frente disso. A gente tem um escravo batendo em outro escravo, sabe? É o oprimido batendo no oprimido mesmo. Enquanto o opressor só tá vendo, e daí coloca um escravo contra o outro, e isso só piora o sistema, e é isso, galera. Não dá certo, eu vou falar disso mais para frente. Aqui é uma foto de uma família de escravos. E aqui eu coloquei cartas de alforria para vocês dar uma olhada. Ler isso depois. Leiam com atenção, é legal. E estudem isso com atenção. Aqui, Brasil, ponto de encontro para africanos. Como os africanos escravizados vinham de inúmeras tribos diferentes na África, que se odiavam e guerreavam, as fazendas no Brasil, escravos rurais, e o espaço urbano, escravo de ganho, tornaram-se locais de aproximação e encontro para esses povos africanos. Então é isso. A partir dessa, que nem eu tinha trazido para vocês, a África era dividida em diversas tribos diferentes, e daí colocavam todo mundo junto, sabe? Diferentes pessoas de diferentes tribos, todas juntas, para vir no navio para serem escravizados no Brasil. E não quero nem saber qual é a sua religião, se a sua religião é diferente da do seu parceiro de navio negreiro, não quero saber se a sua política é diferente da dele, se suas considerações culturais são diferentes, vocês só vão vir juntos para trabalhar. Era isso o pensamento. Tá, daí chega no Brasil, esses caras têm que conversar, essas pessoas têm que conversar com elas mesmas, porque elas estão sendo oprimidas realmente. Então, o que acontecia? Se a gente tem várias manifestações, tanto econômicas quanto culturais, que proporcionou essa aproximação de diferentes locais da África para o mesmo Brasil. Tipo assim, manifestações culturais que coloquei como exemplo. Seriam os ritos religiosos africanos nas senzalas. O que a gente pode entender como isso? A gente pode entender as religiões africanas, Umbanda e Candomblé,
que pega diferentes partes da África, diferentes crenças, mas que tem em comum uma coisa só, que seria os orixás, e traz para o Brasil com o sincretismo do catolicismo. A Umbanda, o Candomblé já não é tão sincretismo assim. A gente tem a capoeira de domingo, todos os escravos praticavam, sabe? É uma dança, é uma religião, é uma manifestação cultural que não era comum, não era igual em todas as tribos, mas tinha uma coisa em comum, então eles trazem isso para o Brasil, e a gente tem atividades econômicas, como os ofícios que os escravos de ganho realizavam. Coisas também aprendidas na África, que eles trazem para o Brasil, e os capitães do mato. O que são os capitães do mato? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. São pessoas que serviam o senhor de engenho e não deixavam que os escravos se rebelassem. Então, é esse cara aqui açoitando o escravo, entendeu? Olha só, que coisa absurda, né? Vamos lá, agora vamos falar da resistência. A gente tem resistência individual, né, que é os escravos que boicotavam o trabalho jogando dentes na moeda, o que é, ou pedras. Não vou trabalhar para esse senhor de engenho hoje, então vamos travar a moeda. Daí o que fazia? Colocavam uma pedrinha, um grãozinho ali na moeda, ela parava. Daí vinha a pessoa que comandava ali e ficava horas tentando achar o que tinha acontecido. E daí esse escravo ficava horas sem trabalhar, entendeu? Então era esses boicotes individuais. As escravas abortavam conscientemente para que o senhor não tivesse o ventre gratuitamente. O que é? É isso que eu acabei de falar. Os estupros que ocorriam dentro das casas grandes, né? O senhor de engenho ia lá, estuprava a escrava e daí gerava um novo escravo, porque essa criança não ficaria junto com o senhor de engenho e cacinhar dentro da casa grande, ele ficaria com a escrava. Então, era tipo uma forma de as escravas, tipo, não, você não vai ter um filho meu para esse ser escravo também para você gratuitamente. Então eu vou abortar. E isso gerava várias coisas que nem gera ainda hoje no Brasil, como mortes das escravas, né? Abortos, porque eles acontecem mesmo. Mas só que a gente só tem uma diferença de quem aborta com segurança e quem aborta sem segurança. Então as escravas abortavam sem segurança, então as pessoas, elas morriam e as pessoas ainda morrem por conta disso. Além disso, a gente tem escravos que ateavam fogo nas plantações de cana. E o castigo era pesado. Imagine que se demorava meses para a cana crescer, daí a escrava ia lá e tacava fogo na plantação. É pesadíssimo, assim, o castigo. Acho que vocês podem imaginar, tipo, muitas foices, muitas outras coisas, tipo, dia sem comer e tudo mais. Agora vamos falar das resistências coletivas. A gente tem nas resistências coletivas a formação de quilombo, que foi o mais tradicional. Os escravos fugitivos formavam uma comunidade de resistência, é isso que são os quilombos. Ali eles tinham hierarquia e até escravizavam os negros que chegassem por meio de ataques dos quilombolas às propriedades da região. Então, é isso, resistência coletiva. Fugiu um escravo, se estabelecia ali, em algum lugar, não muito próximo à fazenda, mas não tão longe também, e a partir dali eles mesmos desenvolviam a sua própria plantação, a sua própria dinâmica social, e viviam ali por anos, assim, até que alguém achasse e desse castigo muito pesado para os escravos que fugiam, que daí aqui eu coloquei, ó. Os capitães do mato tinham por função sair em busca dos escravos fugitivos antes de entrarem em um quilombo. Os senhores e as autoridades na colônia atacavam os quilombos para destruí-los. Com isso, queriam tirar esse exemplo negativo de perto das propriedades, pois um quilombo era um incentivo para os outros escravos fugirem. A gente tinha isso, né?
destruir e destruir as pessoas que estavam no quilombo também. Não destruir tudo. Quando fala destruição de quilombo, é destruir tudo. É destruir a estrutura, é destruir a dinâmica, é destruir as pessoas. Para que elas não voltassem para a Casa Grande e não incentivassem os outros escravos que nem estavam pensando em fazer isso, ou estavam, com certeza, para que eles não fizessem isso, entendeu? Para não influenciar mau caminho, influenciar os outros escravos a fugirem e a formar quilombos. Então era destruído mesmo. O senhor DJ achava e as autoridades da colônia achavam e tacava fogo em tudo e matava milhares de pessoas. Eu coloquei aqui para vocês o quilombo de Palmares, dos Palmares. Eu coloquei aqui para frente, vamos falar um pouco dele, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Quilombo Palmares. Ele foi o quilombo que mais tempo resistiu em todo o período da escravidão. Ele ficou de 1629 a 1694. Ele localizava-se no sul de Pernambuco, que a partir de 1817 tornou-se Alagoas. Gangazumba foi o líder do quilombo até 1678, quando foi assassinado por um grupo que discordava de acordos que acabassem com o quilombo. Zumbi assumiu o controle até o quilombo ser destruído em 1694, pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. 20 de novembro, dia da consciência negra, o dia que o quilombo de Zumbi do Palmares foi destruído e matou todo mundo. Esse quilombo ele é interessante porque a gente, como os outros também, né, mas esse como é mais falado eu vou falar aqui. A gente tem a participação da filha do Zumbi também, né, como uma protagonista de resistência negra dentro do quilombo e da escravidão da Andara. E é isso, resistiu e está resistindo até hoje. E tá aí, né? Tipo, foi simbólico. O quilombo Palmares foi simbólico, porque foi o quilombo que mais resistiu. E até por isso que tem o Dia da Consciência Negra, que nem todo mundo comemora. Porque não tem que se comemorar a destruição de um quilombo, mas o símbolo e o marco histórico eu acho que deve ser comemorado sim. Aqui eu coloquei essa imagem que ilustra um quilombo, dá pra gente observar que eles tinham autonomia deles, dentro deles, tipo, cada um desempenhava a sua função, tanto de plantação, quanto de fazer as casas, quanto de fazer os outros apetrechos, cuidar das crianças e tal, cada um tinha a sua função, era bem organizado, assim, não era uma coisa tão desorganizada. Vamos lá, brechas camponesas. Como a escravidão perdurou por 4 séculos no Brasil, houve muitas mudanças na relação entre senhor e escravos. Comum foram concessões dos senhores para agradar os escravos. Uma das conhecidas foram as brechas camponesas, pedaços de terra dentro das propriedades que os senhores concediam a alguns escravos para produzirem aos domingos. Eles se sentiam-se donos daqueles pedaços de terra e ainda ajudavam na alimentação, pois vendiam a produção aos senhores, sendo ótimo a esses que usavam essa produção para alimentar a fazenda e ótimo para os escravos que iam guardando crédito para conseguir a alforria. Gente, ocorriam essas brechas camponesas. É isso que eu coloquei aqui que os livros trazem. Só que a gente tem que fazer outra leitura. Estou aqui com vocês para a gente pensar nisso e pensar na luta tipo, que o Brasil tem historicamente e na responsabilidade que o Brasil tem historicamente com os escravos. Brechas camponesas. Por quê? Que eu, senhor de engenho, vou dar um pedaço de terra pro meu escravo? Porque eu sou legal? Não é porque eu sou legal. É porque eu não quero que ele se rebele. Eu não quero. Eu quero ser bonzinho. Olha, seu escravo. Tá aqui um pedaço de terra para você. Então, ó, a gente é meio amiguinho, tá? Vê se não vai sair, fazer quilombo por aí. Vê se não vai se rebelar e queimar a plantação de cana. Tô dando um pedaço de terra para você. Não é, gente. É para ele não se rebelar mesmo. Não quero que você se rebele. Então fica bem aí onde você tá. Isso acontece no Brasil ainda hoje. A gente observa, assim, da classe trabalhadora do Brasil mesmo. Os governos dando
concedendo coisas à população mais pobre para que ela ache que o governo foi ótimo e não peça mais, entendeu? Mas só que enquanto ele dá migalhas para a população mais pobre, ele dá um banquete para os banqueiros e um banquete para a classe rica do Brasil. Então a gente tem que pensar nisso. Mas, ó, enquanto livro de história existia essas brechas camponesas, eu quero que vocês entendam que os escravos tinham um pedaço de terra, alguns senhores davam um pedaço de terra para os escravos produzirem no domingo, que era o único dia de folga dele, e para eles se sentirem os donos da terra, e ainda ajudavam na alimentação, pois vendiam a produção aos senhores. Tipo, o senhor tinha uma plantação de milho, o escravo vai plantar a cana-de-açúcar, daí eu vi essa troca, entende? Mas, gente, não é porque ele é bonzinho, não. É porque ele não quer que o escravo se rebele mesmo. E a nossa aula é isso. Esse último slide eu acho que retrata o que a gente está vivendo nessa conjuntura, nesse momento político de história do Brasil. E eu quero que vocês nunca se esqueçam, saca? Que a gente tem uma. A gente tem uma carga histórica, assim, com a população preta do Brasil. Quem morre na periferia são as pessoas pretas mesmo. Quem está na periferia são as pessoas pretas. Quem não está na universidade são as pessoas pretas. Então, se você é preto, crie essa consciência e, sabe, e pense nisso. Vamos mudar essa história aí, vamos mudar tudo isso. E se você é branco, também crie essa consciência e não seja racista. Porque a gente, preto, está cansado de ensinar o que é racismo, todo mundo sabe. Eu acho que a partir dessa aula de história dá para refletir. Sei lá, ó, eu vou indicar para vocês uns livros, eu vou indicar para vocês filmes, e eu vou fazer uma lista de exercícios para vocês, eu vou disponibilizar. E eu quero que vocês façam, saca? Estudem mesmo essa aula, tipo, entendam para além também dessa aula que tem uma carga histórica e o racismo existe mesmo e os negros não foram libertos assim. Princesa Isabel não é uma rainha. E não é uma rainha, assim, ela não é, né, uma fada simpática. E a gente está sendo explorado mesmo ainda. A gente só não aos mesmos moldes do século XVI, mas é a mesma coisa. A gente morre. A bala que sai da polícia tem um direcionamento que, que atinge a gente, as vidas pretas. Então, se você é branco, pense nisso. Se você é preto, também pense nisso. E é isso, gente. Vamos lá, vamos mudar isso daí, né? Porque o racismo mata e as vidas negras esfaveladas importam sim, importam muito, porque quem conduz esse país somos nós. Essa é a aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijos, beijos, todo mundo em casa, isolamento social. E é isso, tá? Beijos.